Cientistas alertam que o aquecimento global pode liberar vírus, fungos e bactérias de lagos congelados, geleiras e do permafrost. Se isso acontecer, os seres humanos podem ficar expostos a vírus e doenças com os quais não têm contato há milhares de anos. Bem-vindo ao canal Saber. Aqui, você vai ficar sabendo de muitas coisas. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Um estudo feito por cientistas da Universidade de Ottawa, no Canadá, mostra que a próxima pandemia pode ser provocada devido ao aquecimento global, por meio do degelo das calotas polares. Uma prévia aconteceu em 2016, numa parte remota da Sibéria. Um verão excepcionalmente quente em 2016 descongelou uma parte do permafrost da região, revelando a carcaça de uma rena infectada com antraz cerca de 75 anos antes. A doença chamada de antraz é causada por uma bactéria Bacillus anthracis. No caso citado, a bactéria se espalhou pelos suprimentos de água e de comida da região e também chegou ao solo. Um menino de 12 anos morreu devido à doença, assim como 2.300 renas. Dezenas de pessoas ficaram doentes e hospitalizadas. Em artigo publicado numa revista científica, pesquisadores detalharam análises feitas em amostras do solo e sedimentos do Lago Azen, o maior lago de água doce do Ártico no mundo. O local recebe água de geleiras em processo de descongelamento. Ao realizarem o sequenciamento das amostras, foi possível encontrar material genético semelhante ao de vírus conhecidos, bem como de possíveis hospedeiros animais e vegetais. Cálculos feitos pelos cientistas mostram que o risco de vírus e bactérias despertarem aumenta em regiões com grande fluxo de água de degelo glacial. O permafrost é um bom conservante de micróbios e vírus porque é frio, não há oxigênio e é escuro, disse o biólogo evolucionário Jean-Michel Claverie, da Universidade de Aix-Marseille, na França. Os vírus patogênicos que podem infectar seres humanos ou animais podem ser preservados em velhas camadas de permafrost, incluindo algumas que causaram epidemias globais no passado. O professor da Universidade Estadual de Montana, nos Estados Unidos, John Prisco, disse: se você põe algo na superfície do gelo, em 1 milhão de anos essa coisa volta. O aumento das temperaturas pode despertar vírus e bactérias adormecidos há séculos ou mesmo há milhares de anos em geleiras, levando a um transbordamento viral, situação na qual ocorre a infecção de um novo hospedeiro pela primeira vez. Cientistas do mundo todo têm estudado o gelo ártico e antártico há anos. Pesquisadores encontraram o vírus da gripe espanhola de 1918, que matou mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, intacto em cadáveres congelados no Alasca. E cientistas que estudam o surto de antraz na Sibéria acreditam que a varíola está congelada na mesma região. Um estudo de 2009 dos lagos de água doce congelados da Antártida revelou DNA de quase 10.000 espécies de vírus, incluindo muitos ainda não identificados pela ciência. Pesquisadores da FioAntar, da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, anunciaram que encontraram amostras do fungo Histoplasma na Antártica. Esta é a primeira vez que o patógeno causador da histoplasmose, uma doença que pode acometer os pulmões e levar à morte, é identificado na região. As amostras foram coletadas em 2020 no solo e nas fezes de pinguins da Península Potter, uma área de proteção especial antártica. A descoberta é impressionante pela capacidade de adaptação do fungo. A histoplasmose tem maior ocorrência nas Américas, com pouca prevalência em áreas de clima frio.
Os pesquisadores levantaram algumas hipóteses que podem justificar a presença do fungo na Antártica, como por exemplo, ter sido levado por aves ou outros animais. Outra hipótese é que o patógeno esteja presente no local desde a separação dos continentes e se adaptou ao clima local. A presença deste fungo na Antártica pode datar de milhares de anos. Contudo, o impacto das alterações climáticas colabora tanto para o aumento das áreas sem cobertura de gelo, expondo solos até então congelados, como também influenciam o deslocamento de massas de ar, nível de precipitação de neve sazonal e a migração dos animais. Fatos que colaboram para a dispersão de micro-organismos pelo mundo, avaliou o pesquisador do FIOANTAR e do Laboratório de Micologia do INI Fiocruz, Lucas Machado Moreira, principal autor do artigo. O sequenciamento do DNA das amostras coletadas foi feito nos laboratórios da Fiocruz. Os testes mostraram indícios da identificação de linhagens semelhantes às existentes na América Latina, região com maior número de casos de histoplasmose. No Brasil, ela é considerada endêmica. A doença, com índice de letalidade que pode ultrapassar os 40%, dependendo da região e perfil do paciente, é transmitida a partir da inalação de células do fungo presentes no solo ou em fezes de aves. Depois da contaminação, elas podem atingir os alvéolos e causar pneumonia. A infecção pode ficar restrita aos pulmões ou entrar na corrente sanguínea e afetar outros órgãos. Considerando a capacidade da espécie de causar epidemias com risco de vida e a intensificação da presença humana no continente, identificar e monitorar fungos em vários habitats e animais antárticos torna-se uma estratégia fundamental para o monitoramento de micoses sistêmicas emergentes e o fluxo desses agentes entre regiões, animais e humanos, escreveram os pesquisadores. Os estudos continuam, e a preocupação aumenta à medida que o derretimento de massas polares cresce. Deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.